Porque no momento da encapotagem, enquanto o carro encapotava, alguém segurava meu ombro e eu me via lá dentro dando volta. Que isso. Entendeu? E ali, naquele momento, foi experiência, que Deus mandou alguém ali pra poder me tirar daquilo ali. Então, segunda dica pra você ser bem sucedido: sofreu um acidente. Sofreu um acidente, tá rico. Sofreu um acidente, tá rico. Dá uma quebrada aí, meu filho. Uma coisa que eu fiz também, que foi muito importante, eu tinha decidido dentro do meu coração, o primeiro fruto que caísse na conta da minha empresa, eu ia devolver todinho no altar do Senhor, independente do valor que fosse. Agora você imagina, o cara precisando do dinheiro, igual tava, eu não me lembro de valores, mas algo em torno de 5 mil reais, era praticamente a minha despesa mensal. Eu sou imigrante, eu peço um serviço aqui. Mas eu ainda não estou 100% legal. Eu estando nesse aplicativo, isso pode me comprometer? Boa pergunta. Boa pergunta. Nossa inteligência artificial vai fazer a correção da sua gramática e só daí fazer a tradução dela. Então não importe, né, de que forma que você escreva, o AI vai corrigir a sua gramática e faz a tradução para você. Esse IA tem que ser muito bom mesmo pra traduzir o que o Alex fala. Vai ser difícil, viu? Vocês falaram que você teve uma visão de peixe, né? Você também sonhou com peixe e tal. Os únicos peixes que eu tô sonhando é tudo traíra, rapaz. Tá difícil. Tá difícil, eu tenho que andar mais com vocês, viu? Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo. Tá com medo de quê? Não te mandei eu? Reforça-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Eita, que maravilha! Bem-vindos aqui a mais um podcast. O podcast que é do Balaio. Balaio, moleque! Tá com Ei, muita mano. saudade de você. A gente tá junto aqui. Não, desde semana passada que a gente gravou o podcast. É verdade, é porque Uma semana dá ficar saudade, né? longe de você, Alex, me faz muita falta. E Diva- você, Alex, calma aí, só deixa eu falar com o desculpa, pessoal, fala que o aí. pessoal sabe o quê? Hum. O pessoal tem que continuar seguindo a gente. O Exatamente. como é que Instagram faz? tá tendo corte todo dia lá agora. Todo dia. O pessoal tá curtindo demais. Então deixa seu comentário, compartilhe, curta, siga aí o podcast do Balaio, que a gente vai postar todo dia um corte pra você refletir e rir Muito um bom. pouco. Ó, hoje nós vamos bater um papo com dois camaradas. Por que eu fiz questão de ter esses caras aqui? Pensa nos caras que era duro, Diva, mais duro que nós. Você vê, pra ser mais duro que nós, o cara até de um teta, mas quebrado mesmo. O cara vai falar com você, tomava sopa de pedra, mano. Vou falar com vocês, bicho. Os caras tava na pior, mano. Deram a volta por cima. Dois caras, servo de Deus, legendários. Legendário. Dois legendários, Arru. legendários. Arru. Arru. Dois legendários que vieram. Eles são os caras mais improváveis que você pode imaginar. Esse programa aqui, esse episódio de hoje aqui, ele é principalmente pra você que às vezes não acredita muito, cara, em você mesmo. Fala, cara, não é possível. Será? Já tentei tantas vezes. Nós vamos mostrar aqui caminhos que vão te dar para que você possa entender que tudo é possível. E são dois empresários que se conectaram agora e estão lançando um projeto que vai explodir aqui nos Estados Unidos. Mas vamos conhecer um pouquinho da história desses dois aqui. Com vocês, aqui do meu lado esquerdo, Denis. Palmas aí para o Denis! Essa fortaleza, homem Seja forte, bem-vindo, mano. Denis. Seja bem-vindo, Forte, Denis. hein? Que homem Obrigado, gostoso, hein? Que obrigado. maravilha, olha que maravilha. Que isso. Olha, você acabou de falar legendário, pela elogiando assim. Mas legendário tem um gostoso, legendários não são tudo Ah, gostosos. é, também? Lógico, lá no Gordo era só eu. Do lado do Denis temos aqui ele, João Antônio! Fora, João! E aí? Já não é tão gostoso, Mas não, peraí. já tá mais derrubadinho. Também na capa aí. Mas o nome é João Antônio mesmo? João Antônio Oliveira. Aí, rapaz, aí eu falo que é brasileiro mesmo, Lá em hein? casa tem um João também, João Pedro, coisa mais linda do mundo. Amigos, prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso estar aqui. Ainda mais irmãos legendários aí, é bom Verdade, demais. verdade. Muito bom. Bom, Eu vou falar de assunto que eu gosto. de quê? Os dois estão aqui pra falar de quê, Alex? Empreendedorismo. Tecnologia. É isso, é empreendedorismo. É um assunto que eu gosto demais. Eu acho que vai sair daqui mais um sócio aqui dessa mesa, hein? Antes de mais nada, Lelé. antes de entrar na história de vocês, IA, que hoje tudo é bom ou ruim isso aí? É top É, demais. bom. Vocês são muito ligados à inteligência artificial? Muito. Nós temos uma empresa, inclusive, que faz inteligência artificial. Nós criamos É mesmo? inteligência artificial personalizada para cada segmento que você quiser. Nós fazemos ela personalizada com a sua cara, com o seu modelo de falar, de vender, enfim. Ô, João, mas 100% esse trem, exclusiva. também esse trem vai parar aonde? Sabe por quê? Eu tenho um amigo no meu telefone
Que eu desabafo com ele, converso com ele da inteligência artificial. É. E eu tô sentindo que eu não tô precisando de mais ninguém, rapaz. A minha esposa conversa comigo às vezes, eu falo, ih, mulher, deixa eu falar com o meu amigo aqui. Daqui a pouco tá eu e a só, meu amigo. Vamos falar esse As negócio. mulheres não estão preocupadas em falar com o marido mais, porque já tá no GPT conversando fácil. Já tá conversando o dia inteiro. É impressionante o negócio. Rapaz, né? eu ando aqui em Orlando, aqui, de carro, 40, 50 minutos, vou batendo papo com ele, treinando inglês. Muito bom. Ele não tá me ensinando muito bem, não. Mas, cara, virou uma companhia. Antes de falar do negócio de vocês estão lançando uma parada muito top. Sim, é verdade. Fica ligado, que tem a ver com inteligência artificial, porque tem que ter inteligência, tem a ver com tecnologia, tem a ver com... Tanto é que o nosso podcast de hoje, ó, está personalizado com um negócio desses. Vou entender aqui, ó, vários serviços conectados, você vê a setinha ligando um no outro. E nem tudo precisa de inteligência, não, né, Alex? Vê com o podcast da gente. Tô brincando. É preciso ser inteligente. Mas antes de falar do negócio de hoje, eu queria que cada um contasse um pouquinho do perrengue. Primeiro, Denis, por que você acha que você é um cara improvável? Eu sei que você chegou aqui nos Estados Unidos, você tinha 19 anos, né, velho? 19 anos. Um garoto. Um garoto. E um pai recente. Você tinha sido pai recente. Pai fresquinho, né? Pra dinheiro você não era muito bom, não. Mas pra chutar o pé da jaca você já tava bom, né, filho? Isso, cara. Palma? Aniversário? Bate palma. Bate palma, engravidou lá. Como é que você chegou aqui com 19 anos, já pai? Rapaz, a história é longa, né? Mas tenta resumir, por favor. Eu vim pra cá com 19 anos e tinha acabado de ter meu primeiro filho. Meu Deus. Entendeu? Pai recente. E assim, na época eu trabalhava nos Minas, eu sou de Minas, Sim. né? Cidade lá de Patinga. Opa, minha mulher nasceu em Patinga, cara. Oxi. Então eu saí, na verdade, o motivo pelo qual eu vim para os Estados Unidos foi para fugir do meu pai. Ou do pai dela? Não, do meu pai mesmo. É porque Pai meu dela pai, em que algum momento, a gente acabou trabalhando junto, né? Sim. Meu pai, ele era chefe de departamento Entendi. dentro das Minas. E quer dizer, quer queira ou quer não, ele era meu superior. Entendi. E aí, várias vezes as pessoas tentaram me promover e meu pai sempre me barrava. Segurava. Me segurava. E eu achava que ele não gostava de mim, porque estava sempre me barrando e deixava eu ser promovido. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui não é para mim. Quando eu pegava um contra-cheque, que lá era adiantamento dia 20 e pagamento dia 5. Quando eu olhava aquilo, eu falei assim, isso aqui não é para mim não, cara. Eu não nasci para isso. Até porque, só lembrando aqui, dentro dessa cultura da Uzi Minas e Patinga, era essa coisa de pai para filho. Exatamente. O pai entrava e o Isso. sonho de todo pai é que o filho formasse para também seguir lá. E às vezes o pai era peão, queria que o filho tivesse um cargo de chefia ali dentro. E era o máximo que a pessoa podia ser nesse contexto. Né? Era o máximo que você poderia ser. É um chefe ali na Uzi Minas. Exatamente. Entendi. E eu não queria aquilo para minha vida. Eu entendi que eu não nasci para ser assim. Né? Eu não nasci para ser peão em obra de ninguém. Então eu falei assim, eu vou embora. Eu preciso ficar longe do meu pai para poder desenrolar sozinho. E vim embora para cá. Só que naquele momento foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida sem eu saber o que eu estava fazendo. Porque eu estava renunciando a algo que eu ainda não sabia o que era. Entendeu? Eu abandonei, deixei minha família para trás. Uau. Né? Então, assim, eu tive 2 filhos, né? Meus filhos estão em 25 e 27, eu já sou avô. Uma netinha linda, né? Maria Alice, que nasceu tem 1 ano já. E então, quer dizer, eu não vi meus pais envelhecer. Só um minutinho. É isso que eu fico indignado. Você falou outra coisa aí que eu apontou. Eu fico pluto. Pluto, que Porque pessoal da quando Disney. eu era novo, eu olhava pros velhos, os velhos eram barrigudos, careca, tudo cagado de feio. Agora que é minha vez de ser velho, olha os velhos. Já é avô. Olha que Mudou, Alex. bosta isso. Mudou. Porque no meu tempo, cara, o velho tinha o direito de ser barrigudo, tomador de cerveja, comendo torresmo. Agora na minha hora de ser velho, é os velhos, bicho. Que bosta isso, cara. O cara é Os avô bração já. do cara, O cara já é chamou e avô. E como é que eu me sinto? Nada. Me derruba, só um parênteses aqui. Olha, já é avô, rapaz. Olha os avôs de hoje. E onde que você é justo, rapaz, com a gente? Se for pelo seguir amor de aqui, Deus, não é você- cá. Pelo amor de Deus, tá errado isso aí. Desculpa aí. Tem que começar a falar que você é tataravó, né? Que precisa Não, acompanhar. pelo aqui. amor de Deus, véio, tá errado isso aí, cara. Pois Isso é uma pois injustiça. avô já. Tá avô, louco. 47 anos. Mas foi isso, cara. Eu fiz uma renúncia muito grande. Eu não sabia que eu estava renunciando. Então eu não vi meus pais envelhecer, eu não vi meus filhos crescer. Meu filho caçula, por exemplo, só vou me conhecer como pai, ele já tinha 7 anos de idade. Uau. Né? Que a infância dele todinha, ele ficou longe de mim. Então, assim, é um preço muito alto que eu paguei. E muitas pessoas pagaram o mesmo preço, né? Então, eu vim para cá, batalhava, trabalhava muito, 100 horas por semana. Muitas das vezes eu dormia só 2 horas por dia. Fiz isso aí durante uns 3 anos. Saía de um trabalho e corria para o outro. Muitas das vezes não tinha nem tempo de ir em casa.
Já corria para outro trabalho, estacionava o carro no estacionamento, ia dormir um pouquinho para poder trabalhar de novo no outro emprego. Foi o que eu fiz agora aqui. Eu parei aqui, dormi um pouquinho pra E entrar aí- no podcast. Não é preciso atrasado, né? E aí, nesse período, eu trouxe a mãe dos meus filhos para cá. Ela morou comigo aqui durante um tempo. E eu tive um acidente de carro. Isso foi em 2002, né? Eu já estava nessa trajetória de 3 anos consecutivos, aí, trabalhando 100 horas por semana. E eu saí do trabalho às 5 da manhã, fui levar ela para casa e dormi no volante, né? E aí eu capotei, estourei o braço, aquela coisa toda. Mas ali, naquela experiência do acidente, foi meu primeiro contato direto com Deus. Olha. Porque no momento da encapotagem, enquanto o carro encapotava, alguém segurava meu ombro e eu me via lá dentro dando volta. Que isso. Entendeu? Caramba. E ali, naquele momento, foi a experiência, que Deus mandou alguém ali para poder me tirar daquilo ali. Quando eu saí de dentro do carro, que eu nem sei até hoje como eu saí de dentro do carro, eu já estava segurando a mãe dos meus filhos já, ela estava inconsciente, eu com o braço todo estourado, o carro estava de roda para cima, com o teto todo aplastado, e a gente está amarrado pelo cinto de segurança. Como que eu me soltei do cinto? Eu não sei te explicar isso. Só sei que eu saí, né? E fui para o hospital e ela ficou 1 semana hospitalizada, que ela bateu muito com a cabeça, machucou. Eu fiquei uma noite por dia. Quando eu saí era meio-dia, 5 horas da tarde eu tinha que estar de volta no trabalho. Fui trabalhar com o braço engessado durante 3 meses, entendeu? Então a minha vida foi indo assim, né? Eu saí, morava em Nova York na época, e em algum momento eu comecei a ser líder, né? Eles começaram a me promover, aonde eu trabalhava, eu já liderava a equipe que tinha lá, só tinha eu de brasileiro, só tinha eu de imigrante. E eu já comecei a desenvolver meu inglês e comecei a liderar, me promover a supervisor. Então, naquele momento ali, na época, eu ganhava 14, 15 dólares por hora. Eles me promoveram a supervisor e passaram a me pagar 20. Isso é em 2002, cara. Sim. Né? Então, você olha hoje, né? Então, assim, 20 dólares por hora naquela época, para um camarada como eu, que trabalhava 100 horas por semana, eu passei a trabalhar 80 horas ali. Então, eles falaram para mim assim, ó, você só tem hora para chegar, você não tem hora para ir embora. Então eu chegava, ficava os 2 turnos, porque lá era 2 turnos que tinha. Então eu supervisionava 2 turnos, fazia 40 horas normais, 40 horas extra. Uau! Naquela época o dinheiro que eu ganhava ali, 1 semana de trabalho minha, eu pagava minha despesa todinha do mês, pagava aluguel de carro, pagava seguro, pagava telefone, fazia a compra da casa pro mês inteiro, e ainda sobrava dinheiro ainda. E o restante das 3 semanas eu mandava pro Brasil. Eu comprava lote, tudo com o tipo de empreendimento que existia na época. Meu pai acabava investindo para mim, né? Meu pai era meu assessor que eu tinha. Quem que você acabou fugindo, Exatamente. acabou dando orgulho, porque virou um cara trabalhador. A situação daqui te forçou a ter um trabalho até mais do que você trabalhava lá, né? Cara, aqui, na verdade, você não escolhe, né? Essa é a verdade, você não escolhe. Você faz Ou vai ou vai. Ou você faz o que você precisa fazer para depois você fazer aquilo que você quer fazer. A verdade é essa. Então foi justamente isso que aconteceu comigo. E naquele momento, meu relacionamento com meu pai mudou, né? Eu via meu pai como meu melhor amigo, sempre foi meu melhor amigo. Só que eu não enxergava dessa forma. Então depois de anos que eu fui entender o porquê que meu pai sempre barrava a minha promoção. Porque ele entendia, como eu era muito jovem, eu não estava preparado para poder liderar equipe daquele tamanho numa área tão perigosa. Na verdade, ele estava te protegendo. Estava me protegendo. Para não te expor. Me protegendo. E a gente não entende isso. Você, só fazer uma analogia aqui, você acha que Deus às vezes com a gente é assim? Porque Deus tem o poder de fazer tudo. E às vezes nós pedimos tanta bênção. E tem gente que se for abençoada naquele momento de maturidade, aquela bênção pode ser o desastre dele. Já pensou nisso? Já pensei nisso e hoje eu tenho esse entendimento. Porque na verdade Deus ele age na nossa vida justamente como um pai com um filho. Porque é o seguinte, se tudo que você pedir para ele der para você no momento que você não está preparado para receber, o que acontece? Ele te perde. E você se perde. Então ele só dá aquilo para você quando você está preparado para receber. E para você poder chegar lá, você vai passar por um processo, né? Que é o processo, propósito, promessa, né? Então assim, se você não passar por esses estágios aí, ele não vai liberar a bênção para você. Muito bom. Segura aí, Denis. Vamos pular aqui pro João Antônio. Ô, João, você mora onde no Brasil hoje? São Luís, Maranhão. São Luís do Maranhão. Eita, lugar quente, bonito, gostoso. Terra do reggae. Terra dos marcados, pagode gospel, né? Os meninos saíram de lá, não foi? Exato. Lugar maravilhoso. Você já passou um perrengue na sua vida arregaçado, né, velho?
Você vendia sacolé? Uns falam sacolé, uns falam picolé. Como é que era? Você tinha um negócio, você mexia com venda de coisas... Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, né? Com 12 anos eu estudava pela manhã e à tarde eu vendia picolé na rua, ou din-din, né? Final de semana, de sábado e domingo, eu trabalhava na minha cidade, a cidade pequena do sul do Maranhão. Trabalhava de garçom no sábado e Teste, vamos ver domingo. se você vendia picolé mesmo. Como é que você gritava picolé na rua aí? Ó o picolé! Muito ruim. Não. Eu não comprava, não. É sacolé! Aí que tá. Eu já vendi picolé. O meu era assim, o Divan. O seu foi bom. Você não vendia, Você vendia com esses jeitos ruins? Eu Vendi. Pelo amor de Deus, o meu era assim, ó. Olha eu, picolé! É, Na assim? rua, era. Que os caras já sabiam de longe. Ó. Olha eu, picolé! Já sabia que era o meu picolé. Mas fala a verdade, você não vendia, né? Você comia tudo, né? Com certeza. Eu ia assistir a sua mãe. Ficava lá que comendo isso, picolé junto que comigo. isso. Você vendia picolé, pintava... Cara, vendia, já fui de tudo um pouco, né? Mas assim, então, contar aqui um pouco resumido. Então, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Hoje eu sou meio gordinho, mas na época eu era... Não, tá ótimo. Bom de bola? Canhota? Batia com as duas? Cadê? Com as duas. Com as duas? Aí é bom de bola. E aí eu fui morar em Goiânia, né, em 2005, com o sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha Opa. 15 anos de idade. Sim. Mas chegar lá que nada, eu não tinha dinheiro nem pra pagar a escolinha nem nada. É Então, mesmo? fui trabalhar em supermercado. Sim. E aí, eu entrei lá no supermercado, de médio porte, e comecei nesse segmento de supermercados, enfim. E aí entrei como empacotador, um pouco mais de 3 meses, 4 meses, eu fui promovido para repositor de seção, não tinha nem 16 anos ainda, né? De repositor de seção, fui repositor da loja, fui portifruti, repositor da loja, comprador da loja geral e gerente de compra. Então, com 17 anos, eu já era gerente daquele estabelecimento. Então, só dar uma pausa aqui. A gente falou de dar dicas de como o homem ser bem sucedido. Vocês estão vendo aqui que são homens que começaram cedo a trabalhar. Então, meu irmão, não tem esse negócio de encarar e não ter orgulho. Vendia picolé, vendia aquele de colocar... não sabe, porque hoje em dia a geração Nutella aí tem vergonha, não pode... Meu irmão, não ter medo de trabalho. E nem importa, não existe trabalho que não é digno. Todo trabalho dignifica um homem. Não importa se é um trabalho simples, é um trabalho sofisticado. Às vezes você vê o cara hoje bem sucedido, andando de carrão, tendo empresa, e não sabe que a história do cara começou em trabalho simples, cara. Ninguém começa... E tudo é o começo também. A pessoa tem que entender que aquele momento ele está daquele jeito, mas daqui a pouco, eita Deus, as coisas vão melhorar. E aí você começou ali bem... Aí fiquei galgando nessa ali. empresa lá 3 anos e 3 meses. E aí comecei a namorar com minha esposa, que hoje é minha esposa. Na verdade, a gente namorou desde muito cedo, né? Vou fazer 15 anos de casado esse ano. Tenho 3 filhos, né? Pai de 3 filhos lindos. Mãe, você já namorava com você quando você era duro. Eu tinha uma O bom é bicicleta. isso, né? Então, Eu tinha uma bicicleta. Ela Tem casou a mulher comigo, eu tinha uma hoje com as bicicleta. coisas boas, é bom que aquela que pegou a gente na dureza, né, irmão? Com certeza. Na verdade, disse que sempre, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Porque às vezes o cara, a mulher que pegou ele tava quebrado, aí o cara ganha dinheiro, larga a mulher, pega a novinha. Tá errado, a que aguentou Jamais. lá a carniça lá, não, meu irmão. É isso Jamais. mesmo. Então foi isso, Alex. Aí eu em 2008, eu comecei ela morava em Balsa, eu em Goiânia, ficava 1.500 km de distância. E aí eu fui em Balsa, estava desenvolvendo muito, não sei se você já ouviu falar de Balsa, do sul do Maranhão, soja, muito gaúcho vai para lá, então cresce bastante lá. E o Grupo Mateus, né, uma das empresas que eu trabalhei, estava crescendo muito lá na região. E aí eu entrei nessa empresa lá no ano de 2008, né, e ali também, graças a Deus, entrei ali como assistente de compras, né, e quando eu gosto sempre de contar essa história, quando eu comecei a trabalhar lá, meu salário era líquido, eu recebia 390, certo? Isso em 2008. Desses 390 eu pagava uma faculdade, que custava R$210 de administração, sou formado bacharel em administração. Eu pagava um quarto com banheiro dentro, né, que era só um quarto, literalmente, nem piso não tinha, era só o chãozão. E sobrava R$30 para mim por mês. Com esses R$30 eu comprava umas 2, 3 bandejas de frango, naquela época dava para comprar, né? E nisso miojo, era o que eu época, comia, era o que eu tinha. Meu Deus. Nisso miojo, então eu vivi o mês Essa ali época você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos ali. E ali, por muito tempo não, uns 6 meses ali, eu falei, meu Deus, mas... Você vê miojo hoje, você até rompeira. Então foi aquilo ali, cara, e eu passei muito tempo ali naquela vida ali, e, meu Deus, era muito difícil. Às vezes minha mãe morava a 90 quilômetros, né, meus pais moravam a 90 quilômetros de Balsas, eu não conseguia às vezes nem lá, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma van para ir e voltar, né, às vezes quando eu ia era de carona. Então, assim, foi um tempo muito difícil, mas sempre Deus estava presente na minha vida, né. Você já era cristão nessa época? Sim. Eu me converti com 18, justamente Nessa época mesmo. E assim, eu lembro que eu tinha só 2 roupas, né, para ir trabalhar. E uma vez eu sofri um acidente ainda. Eu indo pro trabalho de bicicleta, que eu demorava uns 10 minutos de bicicleta indo pro trabalho lá, eu fui descendo,
na rua, olhei e não vi nada de moto nem carro. Quando eu entrei, a moto veio, pegou bem no meio. Pum, rasgou minha única calça e minha camisa que eu tinha, cara. Então, segunda dica pra você ser bem sucedido. Sofreu um acidente. Sofreu um acidente, tá rico. Sofreu um acidente, tá rico. Dá uma quebrada aí, meu filho. A moto te rasgou no meio lá, filho. Rapaz, rasgou, fui pro hospital, enfim. Caramba. Então, assim, eu passei uma prova muito grande ali naquele tempo, aprendi muito a confiar em Deus, né? A confiar em Deus. Então, eu entrei nessa empresa e em 2008, com 6 meses que eu tava lá, 3 meses, na verdade, o CEO da empresa me chamou na sala dele, me deu uma oportunidade para... Eu entrei como assistente e aí me deu uma oportunidade para ser comprador nessa empresa. E eu comecei a desenvolver esse trabalho e fiquei lá. Depois a gente foi transferido para São Luís, né? A própria empresa na época convidou a gente para ser transferido para São Luís. E essa cena eu gosto de contar porque eu me lembro muito, né? Nessa época, a estrutura do Grupo Mateus era em Balsas, no sul do Maranhão, né? Então ele para crescer o grupo, como hoje é uma das maiores empresas do Brasil, ele precisava ir para um polo melhor, onde tinha acesso a diretores de outras indústrias, tinha a malha viária, né? Ter acesso aos diretores de indústrias, enfim. Então eles fizeram essa mudança da área comercial para São Luís e eu fui das pessoas que fui convidado na época, né? E aí muitas pessoas foram, outras não. E aí eu me lembro que os carros, né? O Armazém Mateus tem vários caminhões, frota de caminhão, foram buscar minha mudança lá em casa. Quando chegaram lá para buscar minha mudança, todo mundo, aquele caminhão carregado da mudança do povo, né? Aí eu tinha uma penteadeira, uma caminha de casal, com o colchão meio assim, meio furado. Sim. E um bujão de gás e um fogão, e uma geladeira, era o que eu tinha. Rapaz. Não comi assim só num cantinho do caminhão, né? Mas, então, todo mundo encheu o caminhão e o meu só uma besteirinha. E assim fui para São Luís, cheguei lá, e aí trabalhei durante essa empresa quase 8 anos. Mas o mais importante, assim, sempre buscando o Senhor, sempre honrando Ele. E trabalhei por muitos anos nessa empresa, muitos anos, quase 8 anos. E aí, quando eu fui para sair dela, Deus eu colocou no meu coração o desejo de sair, né? Eu não estava mais me sentindo feliz como eu sempre estava naquela empresa. E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Porque eu sempre tinha vivido o lado do compras, né? O lado compras. E eu queria trabalhar o outro lado que seria vendas. E eu comecei a orar ao Senhor e perguntar para Ele o que o Senhor queria para mim. E eu fiz um propósito de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração com meu pastor e meu líder na época, né? E aí, beleza. Finalizou os 21 dias, tudo ok. E aí eu senti que eu era para me sair, mas eu não tive coragem. Foi bem em 2014. Uhum. O Brasil estava naquela recessão muito grande, né? Pós-Copa do Mundo, o Brasil estava um caos, as obras tudo abandonadas, enfim. E aí, imagina, eu tinha um bom salário naquela época, um bom salário mesmo, entendeu? E o meu salário, eu só tinha um filho, só tinha um Luiz Otávio, casado com minha esposa, lógico. E aí eu tinha uma boa condição financeira, eu não era rico, mas tive uma classe média bacana, entendeu? Tranquilo, de boa, beleza. Tava acomodado, vamos dizer assim, né? Mas não tava feliz. E aí eu fiz esse propósito de jejum e oração, senti paz, mas eu não tive coragem de sair, até porque eu era bem estável, financeiro, estava no meu melhor momento na empresa ali, né, como um coordenador de compras na época. Enfim, todo mundo entra da empresa para crescer, e eu estava no momento que eu estava crescendo na empresa, né? Tinha sido recente, há pouco menos de um ano, promovido para esse cargo de coordenador ali de compras, né? E aí, fiz esse propósito e não tive paz no meu coração, mas não tive coragem. Aí eu falei para Deus, né? Só eu e Deus, nem minha esposa sabia, eu tinha meus medos. Sim. E meus medos eram, eu falava para Deus, primeiro, se era de fato para me sair, né? Eu queria trabalhar com vendas, que sempre eu trabalhava com compras, entendeu? E eu tinha medo. Condição financeira, como é que eu ia sustentar minha família? Eu ia trabalhar com vendas, vendas é uma caixinha de surpresa. Segundo ponto, eu queria ser representante comercial. E terceiro ponto, a minha mãe estava passando por um problema de saúde naquela época e eu me confiava, tipo assim, se Deus livre minha mãe adoecer aqui, eu posso contar com a empresa e tal, para poder correr, buscar ela no avião da empresa, alguma coisa nesse sentido. Eu me confiava em homens, né? Uhum. Beleza. E aí eu falei para Deus, eu vou fazer mais um jejum, só eu e você agora, de 21 dias. E eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não mandar alguém falar comigo que não tenha nada a ver, eu não saio. Beleza? Deus, beleza. Tá bom. Fiz os 21 dias. Chegando o último dia, eu assimilei naquela correria de final de ano, tava no final de ano ali de 2014, tava numa reunião, na sala de reunião, montando planejamento de final de ano de compras. E aí uma pessoa mandou mensagem no meu WhatsApp. Irmão, você vai no culto hoje? Era uma quinta-feira. Aí eu falei assim, quem é, por favor? Não sei quem tá falando. Não, irmão, fulano de tal. Você vai no culto hoje? Falei, irmão, não vou hoje no culto. Hoje eu vou pra faculdade, porque eu comecei minha faculdade lá em Balsa, mas depois que toda essa correria, filho, tudo, eu acabei trancando. Lá a gente trabalhava muito também. Então eu acabei trancando e nessa época eu tinha reaberto, tudo pra finalizar, né? E eu falei pra ele que não iria porque eu ia pra faculdade. Aí ele mandou mensagem, você tá onde agora? Eu falei, eu tô aqui no administrativo, na Coama.
eu posso ir aí pra gente conversar? Eu falei, irmão, não consigo falar com você agora aqui, eu tô em reunião. E à tarde, você consegue me atender? Ele falou, à tarde também não consigo, eu vou atender os fornecedores lá na BR, que era onde eu ficava no meu escritório lá. Beleza. Aí eu larguei de olhar o celular, me concentrei na reunião, depois de uns 30 minutos, eu olhei de novo o celular, ele tava lá. Eu preciso falar com você e tem que ser hoje. Falei, caraca, o cara nem me conhece, tem intimidade comigo, tem que falar assim. Deixa eu saber o que é. Eu saí da sala, fui no banheiro, peguei o telefone, liguei pra ele. Irmão, por amor de Deus, que agonia é essa que você não consegue falar comigo no domingo depois do culto? Que foi a sugestão que eu dei pra ele, né? E ele cristão também, dessa igreja que eu congregava, mas não tinha intimidade nenhuma com ele. Ele falou assim pra mim, irmão, é o seguinte, eu tô aqui na obra, ele é pedreiro, era pedreiro, não sei se ainda é hoje. Eu tô aqui na obra e eu tenho um recado do Todo-Poderoso pra te dar. E se eu não der, ele não deixa eu trabalhar. O Espírito Santo tá me incomodando, não deixa eu trabalhar. Falei, é mesmo. Então tá bom, vamos se encontrar na hora do almoço. Na hora que eu sair aqui da minha reunião, na hora do almoço, a gente se encontra. Beleza. Nos encontramos. Perto lá do trabalho onde eu trabalhava e perto do meu apartamento onde eu morava. Quando nos encontramos, ele falou assim pra mim, irmão, é o seguinte, no domingo que passou, era quinta-feira, no domingo anterior, eu estava lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. E em Isaías, eu não me lembro, não recordo o capítulo e versículo, mas onde fala sobre confiança em Deus, o Senhor me mostrou você. Mostrou o teu rosto na minha Bíblia, apareceu o seu rosto na minha Bíblia. E ele me disse que você confia muito nele. E que você não se preocupe, que a sua vida e a sua família está guardada debaixo das asas do Senhor. E que você seja resplandecente com seus clientes. Deus foi tão específico comigo. Sim. Eu trabalhava com fornecedores. E se eu quisesse trabalhar com vendas, eu precisava trabalhar com clientes. Era o sinal que você precisava. Então que você seja resplandecente com seus clientes. O que é isso? Falar isso aqui que eu estou falando agora. Falar do amor de Deus para os clientes, falar de Jesus para os clientes. E aquela pessoa que você está orando vai ser curada, que era minha mãe. Cara, quando ele falou isso, eu comecei a chorar, abracei ele. Agradeci e fui pra casa. Pagou o almoço dele, né? Pelo menos. Não, ele foi pro lado e voltou, fui pra casa. Eu fui pra casa, tinha tempo, tinha corrido, e aí fui pra casa, falei pra minha esposa, a gente ajoelhou ali, oramos, entregamos pra Deus, e nesse dia eu decidi que eu ia pedir conta. E aí não consegui nesse dia por causa da demanda, e no outro dia eu pedi conta pro meu diretor da época, contei toda a história que eu tô contando pra vocês, e pela fé, porque eu sempre fui um cara muito organizado financeiramente, sempre. Eu sempre poupei na minha vida, é por isso que eu construí o patrimônio que eu tenho hoje. Porque sempre, se eu ganhava 1.000, eu poupava 200, se eu ganhava 2.000, sempre eu poupei dinheiro, na minha vida inteira. E eu sempre tinha uma reserva financeira. E nessa época que eu pedi conta, eu não tinha nada, porque eu tinha feito uma reforma no meu apartamento, né, que eu tinha comprado, tinha feito toda uma reforma, e tinha até vendido minhas férias pra empresa para inteirar o dinheiro, né? Então eu estava zerado. Então foi pela fé que eu pedi conta, que eu não tinha nada. Então quando eu pedi ali pro meu diretor, ele entendeu e tudo, me perguntou se eu não queria voltar para outro departamento. Eu falei, não, eu prefiro obedecer do que sacrificar, né? Então eu prefiro obedecer a Jesus do que lá na frente eu me arrepender de não ter obedecido, né? E assim foi. E aí eu saí, e o mais importante de tudo isso que eu vou falar para vocês é o seguinte, porque nessa época eu estava somente namorando uma indústria para me representar, né? E quando eu fiz isso numa sexta-feira, eu pedi conta. Só que o meu patrão, meu diretor perguntou, cara, você quer sair de imediato? Eu falei, não, eu fico o tempo que você precisar, só preciso sair. Beleza? Beleza. E aí fiquei até janeiro, né? Ele pediu para eu ficar até janeiro, eu fiquei. Isso eu pedi conta na sexta-feira. 3 dias depois, na terça-feira da semana seguinte, um ex-patrão meu de Goiânia me liga. Tinha não sei quantos anos que eu não falava com ele. João, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu tô com um cara aqui, que ele tem uma batata aqui que tá vendendo muito no meu supermercado aqui, ele tá precisando de um representante ou um distribuidor do Maranhão. E se for na época que seu filho tava nascendo? Calma, não, foi depois. Isso aí ainda foi quando eu fui sair, 2000 Foi no início, né? A história é muito grande, mas talvez não vai dar pra me falar tudo aqui. Mas, e aí ele me indicou uma indústria, ele falou assim, tu tem uma indústria que tá precisando de um representante, que é a batata Hoppers, né? É um produto, salgadinho, batata chips, enfim. E aí ele perguntou, João, tu conhece alguém, tu tem interesse nesse negócio? Eu falei, cara, como é que tu adivinha que eu pedi conta do Mateus sexta-feira? E eu não sabia não, mas tu tem interesse? Eu falei, tenho, me passa o contato do cara. Beleza. E ele me passou, comecei a conversar com o cara, mas na minha mente, eu não acreditava muito do produto que vendia, né? E foi a primeira porta que Deus abriu da minha empresa, né? E como é o nome da empresa, João? Depois que eu pedi conta, eu estava no processo ali de finalizar o ano, eu orando no culto, no louvor, e aí eu falando com o Espírito Santo, né? Falei, Espírito Santo, tô abrindo a empresa, acabei de mandar a documentação para a contabilidade, mas como é o nome da empresa? Aí o Espírito Santo falou para mim, você não é um homem de fé? Falei, sim. Então, bota o nome da empresa Fé. Falei, tá fechado. Fé Representações. Aí ficou Fé Representações. Olha só. E hoje o nome da minha empresa chama Grupo Fé, né? Então tem umas empresas embaixo dela, né? O Hold é o Grupo Fé e tem as 4 Tem um empresas. período também que o seu filho tá para nascer, você não tinha dinheiro nem pro enxoval. Vamos lá. Aí já foi outra situação. Foi justamente nessa época
que quando eu saí dessa empresa, né, eu comecei esse trabalho de representação, né? Então, eu sou o intermediador entre a indústria e os consumidores ali, né? Quando eu saí dessa empresa, eu estava fixado, com os olhos fixados em outra empresa uma empresa de limpeza, que é lá do estado do Goiás, que como eu morei lá no Goiás e eu trabalhei em supermercado, é uma empresa que vendia muito produto lá, que é produto de limpeza, e é produto que vende muito, né? Então, quando eu comecei a orar ali, a palavra fala oração. Então, você ora e age, né? Então, eu comecei a fazer contato com algumas pessoas para saber se eu conseguia pegar a indústria. E essa indústria é de lá do Goiás. E eu acreditava muito que ela ia dar certo comigo, entendeu? Por quê? Porque é um produto que vende muito e eu achei que ia dar super certo. Então eu estava acreditando só nela. E a comissão dela era uma comissão boa. Eu falei, cara, se eu vender 500 mil reais por mês dessa empresa, eu consigo ter X mil reais de comissão, dá para me viver tranquilamente, dá para me tocar a minha vida. Beleza? Beleza. E a Ruppers eu não botei tanta fé no início ali, né? Cara, mas quando Deus te manda, quando Ele manda você fazer alguma coisa, se você obedece, Ele te surpreende. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te der uma direção e você obedecer, você pode ter certeza que ele se responsabiliza. E assim foi com a minha vida. Então, nesse período ali, quando eu saí dessa empresa, eu recebi o dinheiro da minha rescisão, né? Do dinheiro da minha rescisão, eu sou dizimista fiel, tanto pessoa física como pessoa jurídica. De todo o lucro das minhas empresas, eu devolvo 10%, e todo do que eu recebo mensalmente, que eu tiro das minhas empresas para mim, eu devolvo mensalmente. Então, quando eu recebi aquela rescisão, foi um montante bom, mais de 100 mil reais, fui lá, a primeira coisa que eu fiz, devolvi meus 10% no altar do Senhor e comecei a pagar todas as minhas contas, diminuir despesas, certo? Quitar cartão, tudo, para ficar com despesas mais enxutas. Então, o que me sobrou? Sobrou 60 mil reais. Cara, aí eu reduzi minha empresa, que era 10, 12 mil reais ali na época, reduzi ela para 6 mil. Falei, cara, eu tenho 60 mil, eu tenho a empresa para tocar e tenho 10 meses. Eu não fiz nem a conta de 10 meses, que eu tinha que ter dinheiro para gastar na empresa, né? Então eu fiz a conta de 6 meses. Eu preciso entrar dinheiro aqui em 6 meses, né? E aí comecei aquilo ali. E aí, meu irmão, eu sei que a Zupani não deu certo na época, essa indústria de limpeza lá do Goiás, não deu muito certo ali. E aí eu não queria vender para essa empresa que eu saí, né? Na minha cabeça eu ia trabalhar todo o estado, mas não queria vender para aquele cliente que eu tinha acabado de sair de lá, né? Eu, João, não queria. Mas lá em Provérbios 19, 21 fala, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Eu não queria, mas Deus já queria. Entendeu, não? Entendi. Então, a batata que eu não estava botando fé, estava botando fé naquela outra indústria, a outra indústria não vingou, e a batata, depois de 2, 3 meses que eu saí dessa empresa, Deus abriu uma porta para mim lá, eu consegui cadastrar essa batata lá como exclusividade na época, fechei uma carga para cada CD e comecei a desenvolver meu trabalho. E como eu trabalhei nessa empresa há muito tempo, eu atendi muitos fornecedores. Eu pensei, cara, eu preciso fazer algo diferente do que essa galera faz. Então eu comecei a investir em serviço, em pós-venda, não só a venda. Então eu comecei a montar uma estrutura de promotores para cuidar do meu produto na área de venda. E assim foi que eu comecei a desenvolver. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então quando eu vendi para esse cliente, na época uma carga custava 50 mil reais, uma carga de batata chips, né? Então, eu de cara já contratei 3 funcionários. Então, praticamente, o prazo de recebimento, eu só recebia depois da liquidez. Então, daqui que eu vendia, que faturava, que entregava, que o cliente pagava a indústria para ela me pagar, era mais de 90 dias. Uau. Entendeu? E eu, com caixa muito pouco, o tempo foi passando. Então, eu vendi ali em março, abril, maio, junho, né? Beleza, mas deixa eu só voltar um pouco aqui. Quando eu fui para Goiânia, para lá, para conhecer as indústrias, na viagem, a minha esposa começou a se sentir mal. E aí, quando nós voltamos para São Luís, antes de eu começar a trabalhar, porque eu estava esperando a resposta da Zupani, que teve uma situação lá que eu não poderia assumir, e aí eu esperando dentro de casa, um cara que era acostumado a todo dia estar ali trabalhando, parecendo uma bolsa de valores, ligando, negociando. De repente, você fica dentro de um apartamento de 60 metros quadrados sem ter o que fazer, esperando. E aí minha esposa chegou doente, tinha uma infecção urinária e tal, pegou e foi no hospital. Quando ela volta com minha cunhada, a minha cunhada chama Tainá, e volta às 2, ela com um pipozinho, trouxe pra mim um pipo, tava grávida do meu filho. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, com um filho ia ser difícil, agora com 2, eu comecei a chorar. É de alegria ou de desespero? Desespero! Com medo, poxa, eu tava... Né? Você acabou de sair, você vai empreender, você vai começar do zero, você com o filho, você tem um outro filho, despesa de filho e tudo. Eu falei, cara, aí eu comecei a bater o desespero e não podia sair para vender, doido para sair pro mundo para vender, mas estava esperando a resposta da outra indústria lá, porque eu tinha que sair com 2 pastas na mão para tentar, porque eu ia rodar o Maranhão inteiro, bater em porta de cliente a cliente,
para vender o produto, né? E eu fiz isso por muitos anos. Por 5 anos, 6 anos, eu fiz isso todo mês. Eu ficava 3 semanas fora e uma dentro de casa apenas. Então, eu fiz isso por muito tempo. Mas deixa eu falar essa parte que você tá falando. Então, minha esposa grávida, em janeiro ali, né? E meu filho nasceu em setembro. Então, meu dinheiro foi acabando. Foi acabando porque demorou a entrar o dinheiro da batata. E quando entrou, mal deu para pagar os funcionários, porque era muito pouco que eu recebia. Eu tinha 3 funcionários a custo fixo, fora despesa de viagem, fora despesa de tudo, né? Porque quando você tem empresa, até uma aguinha dessa aqui é despesa. Uma balinha é despesa. E eu lembro que eu fazia as reuniões com meus promotores dentro do meu apartamento, desse tamanhozinho, ele botava ele sentado no sofá, a televisãozinha ali, eu fazia reunião com eles ali, né? E assim foi. Aí o tempo foi passando, o dinheiro que ia entrando, mal dava para pagar a despesa da empresa. Beleza. Quando meu filho foi nascer, o Emanuel, faltando 20 dias para nascer, eu não tinha dinheiro nem para comprar o enxoval dele. Não tinha. E aí, como eu trabalhei muito tempo no Hortifruti, eu fiz uma venda, porque eu tinha contato com produtores, né? Eu conhecia essa galera, e aí deu meio que uma falta de batata in natura. Aí não é batata chips, batata in natura mesmo, sabe? A verdura. Deu uma falta de mercado, e aí eu consegui fazer alguns negócios com alguns clientes em determinadas regiões, e eu consegui ganhar 20 mil reais, assim, coisa de uma semana. Fui vender à vista antecipada, o cara recebeu o dinheiro, entregou a mercadoria e me pagou. Na hora. Meu filho nasceu, quando ele nasceu, o Moisés, que a gente fez pra ele, ainda não estava nem pronto. Então, Deus supriu ali na hora certa. Deus nunca deixou faltar nada. Passamos lutas, passamos dificuldade, mas Deus nunca deixou faltar nada. Então, quando ele dá, quando ele direciona, ele se compromete. Vai falar? Não, o que é interessante é porque você comentou que é dizimista fiel e tal. E muitas das vezes a gente só quer entregar o dízimo e acha que, tipo assim, a consequência disso, Deus cuida mesmo. Só que se você não agir, se você não tivesse corrido atrás, feito contato, coisa que não é nem do seu alcance, Deus nem ia usar disso para poder te suprir. Porque muitas das vezes a gente acha que é só, não, vou entregar ali, ficar deitado. Deus, ó, o problema é seu agora, você resolve minha vida aí, e Deus usou dessa forma para poder suprir para você, né? Exatamente. E uma coisa importante que é um princípio que eu uso, a minha vida ela é regida por princípios e valores. Uma coisa que eu falo para empreendedores, pequenos empreendedores que estão nos assistindo aqui nessa tarde, nessa noite, que vão assistir esse podcast, gente, você seguir princípios e valores na sua vida é muito fundamental. Uma coisa que eu fiz também, que foi muito importante, eu tinha decidido dentro do meu coração, o primeiro fruto que caísse na conta da minha empresa, eu ia devolver todinho no altar do Senhor, independente do valor que fosse, certo? Agora você imagina, o cara precisando do dinheiro, igual tava. O meu primeiro dinheiro caiu tipo abril, maio, junho, lá em junho. Eu não me lembro de valores, mas algo em torno de 5 mil reais, era praticamente a minha despesa mensal. Mas eu tinha prometido pro Senhor que eu ia devolver todinho no altar dele. Então foi a primícia, entendeu? O primeiro fruto que caiu na conta da minha empresa, eu entreguei no altar do Senhor. E muitas vezes as pessoas não entendem, né, cara? Porque assim, não é que Deus precisa desse dinheiro seu. É o que tá no seu coração. É o que tá no seu coração. Preciso. E o que ocupa o seu coração pra você abrir mão disso. Você fala assim, ali você tá falando assim, Deus, eu não preciso desse dinheiro aqui. Por mais que você tá precisando. Eu preciso do Senhor. O Senhor, o dia a dia, obediente. Você fez, já não tinha. Aí o pouco que você não tinha, você entregou. Mas Deus não deixou faltar nada. Deus gosta desses atrevidos. Deus nunca deixou É igual atrevido. o ex-Paquita aqui. Ué. Vocês estão muito Paquita, dentador do avô dele. Aqui o assunto tá muito bom. Eu posso só no banheiro ali? Você segura um pouquinho? Pode. Só no banheiro. Só. Então faz o seguinte, quando você vai no banheiro, pode ir lá que eu vou dar um recado aqui. Apertado. Tá apertadinha? Tá apertado. Aqui, gente. Agora nós vamos... Beleza, nós passamos aqui, já falamos das pelejas de vocês. Só um pouco, porque foram muitas. Não, um pouquinho das pelejas aqui. Agora, esses dois caras que têm histórias tão incríveis de luta, de dificuldade. Um foi pai muito jovem, o outro, poxa, passando também, tantos apertos, foi pai jovem também, né? Eu fui de pai com 20 anos. Então, um com 19, outro com 20. Eu Exatamente. tenho um filho hoje de 14 anos. E agora, esses caras se encontram para um projeto maravilhoso aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. Uma empresa aqui nos Estados Unidos. Aí eu quero falar com vocês sobre isso aí. Antes deles contarem agora o que os dois juntos estão aprontando aqui, um projeto que vai bombar, deixar esses caras ainda mais bem-sucedidos ainda. Às vezes a gente chega para cá, o imigrante vem aqui para os Estados Unidos e fica perdido. Porque é muita informação e mais desinformação do que informação. Então o cara não sabe como é que vai colocar o filho para estudar legal, como abrir uma empresa, como abrir uma conta, cara. Tirar a carteira de habilitação, alugar uma casa, financiamento. Cara, são tantas dúvidas. E aí eu pensando nisso, também junto com alguns amigos aqui, eu sou do audiovisual, tenho alguns amigos que entendem tudo de como ser um imigrante bem-sucedido aqui nos Estados Unidos. Criamos uma espécie de Netflix do imigrante, chamado Viva Academy. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho
desse projeto que é sensacional para você que é imigrante, que quer igual esses caras aqui, ó, ser bem sucedido aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha. Vocês já viram quantos imigrantes chegam aqui nos Estados Unidos? Mas chegam assim, completamente perdidos. Pois é, moram mal, pagam caro, colocam os filhos em escolas ruins. Cara, é complicadíssimo. E mesmo com formação, eles acabam em empregos que não tem nada a ver com a carreira deles. Pô, eu fui um desses. Mas foi aí que eu descobri o Viva Academy. Uma plataforma feita para quem já errou, mas não quer errar mais não, meu compadre. Aqui você aprende tudo o que precisava ter aprendido assim que chegou. Bom, baixe agora mesmo Viva Academy, que tem um preço, inclusive de inauguração agora, de lançamento, super promocional. É a sua chance de viver bem com informação inteligente aqui nos Estados Unidos. Não perca tempo não. Tchau! Ó, baixe agora mesmo o aplicativo, aproveita que está no preço super promocional e lá você vai ter vários especialistas falando de várias situações para você ser um imigrante bem-sucedido aqui nos Estados Unidos. E por falar nisso, vocês estão acompanhando aqui o nosso podcast de hoje. Hoje recebendo aqui o Denis e o João, são dois amigos legendários que cada um com a sua história de luta, de dificuldade e que hoje se tornaram homens vitoriosos, empresários bem-sucedidos, pais, maridos, enfim. E agora vocês se encontraram para um projeto que Deus confiou aí nessa mente brilhante aí do Denis. Fala um pouquinho do projeto da empresa de vocês, e, aliás, como vocês, o que trouxe vocês se conectaram aí. Eu achei a ideia sensacional, cara, desse aplicativo aí. Conta um pouquinho pra gente. Como é que eu vou? Vou ter que começar do início, né? Isso. Na verdade é o seguinte, 2022, né, eu tive um sonho e, na verdade, eu sonhei com chuva de peixe. Eu nunca fui cristão, né, toda a minha vida, desde novo, como o João. Eu passei a ser cristão mesmo quando meus 32 anos para cá. Por quê? Porque em 2014 eu ainda morava em Nova York, eu vim passar férias aqui e nesse período de férias aí eu fui doar sangue, entendeu? Parei, acho que lá em Pompano Beach, naquela região de Broward County ali, fui doar sangue ali no estacionamento ali, tinha um ônibus ali que chama Red Bus. A senhorinha me abordou e insistiu muito comigo para doar sangue naquela época. E aí eu não queria, né? Eu acabei tentando me esquivar dela, mas no final não teve como, eu acabei doando sangue. É boa de negócio. É. Então o que acontece? Entrei, doei sangue, ela me deu o cartãozinho, falou assim, você liga com esse número aqui daqui a 15 dias aqui que eles vão te dar o resultado do seu exame de sangue, ou então você entra nesse site aqui, você se cadastra, você vai obter ali os seus resultados ali que vão fazer no seu sangue aí. Tudo bem, bora. 10 dias depois, eu recebo uma ligação. Aí o hospital me ligando, já com consulta marcada para mim, falou assim, Mr. Seal, a gente quer confirmar com o senhor que é uma consulta marcada com o Dr. Green, que a gente precisa fazer mais uns testes aí no senhor para poder confirmar a suspeita encontrada no teu sangue. Eu entrei em pala naquela época ali, né? Não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, daquela ligação até meu apontamento era 7 dias, eu já não dormi mais, preocupado, o que ia acontecer comigo. Enfim, é aquele momento que você descobre, você faz seus planos, mas Deus tem outros para a tua vida, né? Eu vou lá, vou fazer um exame, chego lá para poder no hospital para me consultar, me colocam na máquina de ressonância magnética, fico lá quase 1 hora nessa máquina, saio dali e logo em seguida entro num outro ambiente lá, já tem foto minha por tudo pelado, o médico já entra atrás, fala comigo assim, Mr. Silva, tem 2 coisas para poder te dizer. Primeiro, isso está muito no início, e segundo, é só quimioterapia. Uau! Aí naquele momento o céu desaba em cima acabou, né? Desaba em cima da sua cabeça. Então aquele plano que eu tinha de me mudar para Nova York desabou ali naquele momento. Você, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu volto, vou fazer tratamento, passo aí por 11 meses aí fazendo quimioterapia. Perdi 75 libras, guardo foto até hoje daquele momento ali para poder sempre me lembrar cada momento difícil que eu atravessar e olhar para aquela foto de onde Deus me tirou. Então, assim, aquele foi o segundo momento que Deus provou que ele realmente é comigo, né? Quer dizer, ele manda aquela senhora poder me abordar da forma tão inusitada como ela fez. Eu nem queria. Nunca havia doado sangue na minha vida. Hoje eu sou doador de sangue. Sempre estou doando sangue para poder me salvar. Na verdade, eu não fui salvar ninguém naquele dia. Eu fui ser salvo. Entendeu? E naquele momento que eu descobri que eu estava com câncer, cara, bateu uma depressão em mim e pela primeira vez eu tive vontade de ir numa igreja.
Parei numa padaria. Também, depois dessa aí, se tu tiver vontade pra igreja, tem nada que leva o caboclo pra igreja, não tem? Aí eu paro numa padaria de manhã cedo, num domingo, pra tomar um café, e pergunto pra moça onde que tinha uma igreja católica. Ela falou assim, não sei. Eu sei onde tem uma igreja evangélica. E chama Zona Sul da Flórida. Fica na Hillsborough Boulevard, lá em Deerfield Beach. Eu vou nessa igreja, Pastor Dávila. Entro na igreja, sento lá, aquele louvor lindo correndo ali, eu sentado de cabeça baixa. Daí a pouco o pastor pega e levanta, dá bom dia para todo mundo, e começa a falar. Irmãos, eu passei a maior parte da minha noite passada preparando esse ministério dessa manhã, mas no caminho da igreja essa manhã, Deus veio falar comigo algo que alguém hoje aqui precisa ouvir. Eu comecei a me questionar, né? O que está acontecendo aqui? Cara, no momento que ele começou a abrir a boca para falar, eu tive um entendimento que não era ele que estava falando. Porque ele começou a falar coisas ali que só eu sabia. Não tinha como ele saber. Ali eu entendi que era Deus que tinha tomado a boca daquele pastor para poder falar comigo. Até o acidente de carro que eu tive lá em 2000, né, finalzinho de 2001, ele jogou na minha cara naquele dia. Eu comecei a chorar, mano. Comecei a chorar, que eu não conseguia me conter mais. No ponto que todo mundo desconfiou que era comigo. E eu literalmente saí correndo dentro da igreja. Só que naquele momento, eu saí correndo dentro da igreja, mas com a cabeça decidida. Eu vou mudar minha vida. Então, voltei para Nova York, fiz quimioterapia durante 11 meses, mas fui decidido que eu ia me batizar. E me batizei, tá certo? Então, desde o dia que eu me batizei, Deus veio falando comigo através de sonhos, ou colocando pessoas no meu caminho que eu nunca imaginei atravessar na minha vida para falar alguma coisa para mim. Então, assim, esse sonho que eu tive em 2022 foi um sonho meio, né, inusitado. Fui conversar com alguns pastores e falaram para mim, cara, isso aqui é bênção que está vindo no teu caminho. E aí, 2 semanas depois, vem um outro sonho. Já sonho que eu estou num prédio, entendeu? Meia lua, de frente para o mar, um monte de gente trabalhando e eu ali no meio. Aquilo foi tão real, cara, que eu fiquei meio maluco, né? Enfim, vou pro Brasil, né, finalzinho de 2022, passo 2023 todo no Brasil. E volto no início de 2024. Perdi meu pai com câncer, né? Câncer no fígado, matou ele muito rápido. Entendeu? Fiquei cuidando da minha mãe, aquela coisa toda, tomando conta de situações aí legais aí, de inventar aquela coisa toda. Aí eu voltei no início de 2024. Aí o que acontece? Quando eu volto no início de 2024, eu venho com um pensamento de criar um produto. Um produto que pudesse atender uma necessidade diária das pessoas, que fosse de baixo custo, e atendesse classe A, classe C. Comecei a fazer um monte de, né, bate-boca, perguntando para as pessoas, para poder ter alguma ideia de algo que eu poderia criar, mandar fabricar, para poder vender no Amazon ou no Mercado Livre no Brasil. Essa era a ideia. Nada. Eu estava na casa de um casal de amigo, passei uns dias lá, que eu tinha acabado de chegar, vou para o quarto e vou orar. Coloco o joelho no chão, peço ao Senhor que me dê uma ideia. Algo que eu realmente pudesse fazer, que pudesse ajudar as pessoas. Cara, naquele momento ali que eu terminei de orar pedindo a Deus a ideia, veio aquele clarão no quarto e começou a baixar na minha cabeça, tipo um download, sabe? E na medida que as coisas iam vindo no meu pensamento, eu ia digitando. Eu fiquei ali uns 40 minutos digitando. Quando eu parei de digitar, que eu olhei, eu falei assim, caramba, isso aqui é uma ideia. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma busca na internet para ver se tinha alguma coisa parecida. Não tinha nada. Eu falei assim, é aqui. E foi a ideia do aplicativo nasceu aí. E aí eu fui começar a procurar pessoas para a gente poder desenvolver o app. Aí eu comecei a encontrar pessoas de São Paulo, né, no sul do Brasil, Minas, Goiás, aquela coisa toda, e comecei a desenvolver. E assim, você começa a desenvolver um projeto, você tropeça muito durante o percurso, entendeu? Muitas das vezes você questiona. Só que durante esse percurso todo, quando Deus coloca algo no seu coração, ele vai estar sempre confirmando para você que é aquele caminho que você deve seguir. E durante esse período, toda vez que eu me questionava, sempre aparecia, ou era um pastor, entendeu? Que falava alguma coisa, fazia alguma revelação para mim, ou era uma pessoa que aparecia no meu caminho, entendeu? Então, assim, quando eu fui pro Legendário, que eu participei do Legendário, que você participou também, aconteceu daquela forma inusitada, eu nem sabia o que era Legendário. Eu estava lá em Boca Raton. Você foi sem saber o que era? Fui sem saber o que era. Eu estava ali em Boca Raton, num plaza, de frente para uma barbearia, aí daí a pouco o cara bate na janela, fala comigo assim, vem cá,
rapaz, eu não sei o que está acontecendo, não, mas Deus mandou falar comigo que você precisa ir pro Legendário. Eu nem sabia o que era Legendário. Eu falei, como assim? Cara, só quero saber, você vai? Irmão, não sei o que aconteceu, eu só falei assim, vou. Quando eu penso que não, os caras me dão um link, só se entra aqui, se inscreve, não se preocupe, já vai estar tudo pago, só vai e desfrute o caminho. Se desfrute o caminho. Aí daí a pouco, cara, os caras já chegam lá na casa onde eu tava, já trazendo a mochila já prontinha pra mim. Entendeu? E vai eu, sem saber pra onde que eu tava indo. Entendeu? Que loucura. Fui pro Legendário, aonde a gente participou. Cara, eu tentei ir embora 3 vezes naquele percurso ali. Um dia, na sexta-feira, eu tava muito revoltado querendo ir embora. Cheguei pro Euler. Cara, eu quero ir embora. Dá a chave do meu carro que eu vou embora. Ele começou com toda aquela paciência dele, falando comigo, irmão, não vai, rapaz, eu sei o que você tá querendo fazer, mas isso não funciona comigo. Me dá a chave do carro que eu vou embora. Rapaz, ele tentou de um jeito, até no ponto que eu falei assim, bicho, amanhã de manhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é te procurar pra ir embora. Fui pra barraca, revoltado querendo ir embora. Aí foi onde que eu orei. Falei assim, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero que o Senhor entregue nas mãos de todo mundo que está aqui, que eles vieram buscar, porque eu realmente não sei o que eu vim fazer aqui. Dormi. Acordo de manhã cedo. Aí vem aquele monte de homem lá, você foi um deles, dando testemunho de manhã cedo. Eles pegaram a gente, colocaram a gente num topo, tipo uma montanha, e ali o pessoal começou a fazer testemunho. Cara, naquele momento, cada um, naquele momento de Ia testemunho, falando, você se identificando. foi uma passagem da minha vida. Cada história contada ali foi uma passagem da minha vida. O cara que estava perdendo, que o pai estava morrendo, entendeu? Numa cama de hospital. Eu perdi meu pai por câncer, entendeu? O cara que estava brigado com o filho, que não tinha um bom relacionamento com o filho, entendeu? Eu longe dos meus filhos ali, né? Durante o período todo que eu não pude desfrutar a infância deles. Então, assim, você com aquela história sua, o cara com problema com a esposa, o cara com problema no trabalho. Então, eu fui me identificando com aquilo, tudo que eu passei. Deus começou a falar comigo assim, eu trouxe você aqui para você poder entender que você até aqui, você tentou fazer tudo com seus braços. E você não precisa mais caminhar sozinho. Cara, aquilo foi uma pancada em mim. E depois aconteceu uma outra situação, no decorrer do sábado, que teve uma outra situação lá que o Paulão tentou colocar a gente lá numa certa situação lá, que eu falei assim, isso aqui eu não vou fazer não, eu vou embora. Tu sabe o que é, né? Sim. Aí o Euler veio mais uma vez falar comigo. Rapaz, já tá terminando, agora vai ser tão bonito e tal, fica. E aí o pessoal gritando, cara. Denis, não vai embora não, pô. A gente não abandona a família. Rapaz, aquela hora eu comecei a chorar. Porque naquele momento, eu lembrei da minha família, que eu deixei quando eu tinha 19 anos de idade, que eu deixei pra trás. E eu nunca ouvi ninguém falar pra mim, não desista, entendeu? Não abandone a sua família. Eu nunca ouvi isso. Porque desistir pra mim nunca foi opção. Eu nunca tive ninguém pra poder me suportar aqui. Eu tive que ser eu, mas eu. Então, assim, eu não tinha essa opção de desistir. Então, naquele momento, cara, foi um baque pra mim. Ver aquele monte de homem gritando meu nome, não desiste não, que a gente é família. E eu deixei minha família quando eu tinha 19 anos. Então, assim, eu fui me quebrando ali durante aquele período, e no finalzinho, no momento da lama, Deus virou para mim e falou assim, eu só quero que você veja, não faça nada. E no momento em que estava aquele monte de homem na lama ali, se debatendo, ali era Deus falando comigo assim, você era assim, você queria fazer tudo no braço, mas hoje você não precisa mais. Eu estou te dando 336 novas oportunidades para você poder concluir aquilo que eu te confiei. Que era esse projeto aqui. Sim. Tá entendendo? Então eu saí dali completamente transformado. E a oração que eu fiz quando eu me mudei para cá, que eu ainda não morava em Orlando, que é muito louco isso. Eu estava aqui em Orlando, depois que eu fiz o Legendários, e alguém vai me liga e fala assim, Denis, a gente vai ter um culto aqui na igreja, a igreja chamada Canaã. Não pensa não, só vem. Eu entrei dentro do carro, na hora que eu penso que não, dirigi quase 3 horas para poder participar do culto lá. E tinha um pastor lá do Rio de Janeiro, que não morava aqui, foi lá para poder ministrar naquela noite. Isso já era dezembro, pô.
Cara, quando o cara começa a ministrar, começa a falar, ele falou assim, eu não sei qual é a circunstância da sua vida até aqui. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Deus me tirou do Rio de Janeiro para vir aqui hoje e o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para você poder ouvir o que eu vou te falar. Cara, eu era o único camarada que tinha dirigido 3 horas para poder estar naquela igreja. Tá entendendo? E eu nem sei por que eu cheguei ali. Então, quer dizer, o Espírito Santo que me levou naquela igreja naquele dia. Para poder ouvir mais uma confirmação daquilo que Deus já estava fazendo na minha vida. Cara, na hora que eu penso que eu já tinha metido a mão no microfone, subi no púlpito e comecei a pregar para aquele povo. E no final todo mundo veio e falou, rapaz, aquilo foi muito forte. Começou a me abraçar, aquela coisa toda. E eu fui decidir, eu vou me mudar para Orlando, porque é ali que Deus quer que eu esteja. E me mudei para cá. Só que quando eu entrei na casa, eu orei e pedi assim, Senhor, eu só quero que o Senhor coloque pessoas enviadas por você no meu caminho. Porque eu já havia ouvido um outro pastor lá em Fort Lauderdale dizendo para mim assim, ó, Deus mandou te dizer que quando você for fazer o projeto dele, tome muito cuidado com as pessoas que você for colocar do teu lado. Porque muita gente vai se aproximar de você querendo tirar proveito do seu coração para tirar tudo que você tem. Então tenha muito cuidado com isso. Então assim, esse projeto veio e foi daí que o João apareceu. Porque o João veio através de um Caíre, um amigo que a gente participou do Legendário tudo. Porque ele era da família 4 e eu era da família 6. A gente veio no ônibus juntos. E o Caíre vai e me liga, fala assim, olha rapaz, tem uns 3 casais aqui, são todo mundo empresário, investidor, aquela coisa toda. Eu falei sobre o projeto com eles e assim, 2 deles estão meio assim, o outro tá querendo vir. Na hora que ele falou, eu nem sabia que era o João. Eu falei assim, ó, dispensa os 2, só traz o João. Ele falou assim, como assim? Dispensa os 2, só traz o João. Não me pergunta por quê, que eu nem sei por quê. Aí ele levou o João. Então o João chegou lá em casa. Deixa eu contar a minha história, como foi. Deixa eu terminar. Aí o João chegou lá em casa. Na hora que o João chegou lá em casa, que eu conheci o João, que eu apresentei, falei sobre o projeto com ele, eu senti uma paz tão grande. Depois o João pega e volta com a esposa dele. Então a gente teve um momento tão bonito ali, forte de oração, aquela coisa toda. Eu falei com a minha assim, é esse aqui mesmo. E fiquei em paz. O João pegou e foi embora. Aí depois o João vai e liga e fala assim, cara, vamos fechar aquele negócio. Entendeu? O pessoal de casa querendo saber que negócio que é esse que nós estamos falando, que ele está agora revelando o santo. Mas deixa eu só falar aqui da minha parte. Perspectiva. Eu passei a virada do ano aqui em Orlando, né? Eu vim pra cá 18 de dezembro, fiquei aqui até dia 6. E nós estamos falando agora, tá? 2024. Agora, Isso é 2024, de 24 para 25. E eu cheguei no Brasil dia 6, dia 7 eu vou pra minha empresa, né? E aí eu fui começar o ano, né? Cheguei para trabalhar na minha empresa, lá no meu escritório, aí fiz um momento com o meu time ali, levei um mimozinho para eles daqui, todos os meus líderes e tal. E aí eu falei para eles, gente, a gente vai fazer um momento de adoração aqui e novamente a primícia, meu primeiro dia, né, no caso que era dia 7, eu vou oferecer para o Senhor, né? Minhas 4 horas de trabalho era 8 horas da manhã, de 8 horas da manhã até meio-dia e meia, 1 hora ali, eu vou só adorar o Senhor. E aí eu fiz isso, adorei com o meu time ali, uns 30, 40 minutos, oramos junto ali, depois fui pro meu escritório, tranquei a porta, me ajoelhei ali, fiquei ali 3 horas e meia só adorando o Senhor. Eu falei, Deus, o meu primeiro trabalho esse ano aqui vai ser, as minhas primeiras horas do dia eu vou só consagrar a minha vida, o meu ano a Ti. E aí fiz aquele momento ali de adoração ao Senhor, adorei Ele ali e consagrei minhas primeiras 4 horas de trabalho ao Senhor. Beleza. E aí eu tinha vários projetos pro Brasil esse ano. Eu tinha 5 projetos pro Brasil e 2 para cá, pros Estados Unidos, né? Não que eu iria fazer tudo de uma vez, porque eu não tenho nem dinheiro para isso. Mas são projetos imobiliários grandes que eu já estava há 2 anos estudando e fiz projeto e fiz tudo que eu ia lançar lá em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, né? Um projeto lá. Beleza. E aí eu falei para Deus. Aí novamente eu venho jejum e oração. Deus, tem aqui 7 projetos para me fazer esse ano. Me diz qual desses é para me fazer. Eu não quero errar, não quero fazer da minha vontade. Quero que o Senhor diga para mim qual que é para me fazer. Tá bom, Deus? Tá bom. 21 dias orando, jejum, oração, e lendo todos os dias para o propósito, Deus, é esse aqui, qual que você quer que eu faça? Qual que você quer que eu faça? Beleza. No meio do projeto, o meu pastor, que caminha muito tempo comigo, já foi muito discipulado há muitos anos, também estava fazendo projetos sobre os Estados Unidos, né? Eu tinha desses 5 projetos, 2 seria para cá, para os Estados Unidos. E aí também ele estava de jejum, do mesmo dia, que era do dia 10 de janeiro até dia 31 de janeiro, também voltado a alguns negócios para cá, para os Estados Unidos. E aí ele foi na minha casa, ele estava de férias, que hoje ele cuida da base ali da Global Mission School, lá em Fortaleza, que é justamente um local ali que treina jovens que saem
do ensino, do primeiro ano ali, né? Para poder ir para a faculdade. Então, ele cuida desses jovens lá, fica 5 meses lá, aprendendo a evangelizar e tudo, se enchendo de Deus para poder entrar na faculdade. Beleza. E aí eles foram, nós conversamos tal, e descobrimos que a gente estava, por acaso, fazendo meio que parecido o jejum, no mesmo período, mesmo andar. Falei, cara, então é de Deus, então vamos viajar juntos lá para os Estados Unidos. Aí, na verdade, nós começamos a conversar, né? E aí, eu tive um direcionamento de Deus com minha família em oração, orando, perguntando eu com minha família, nós 5 lá em casa, na cama, orando para Deus, pedindo para Deus visão. Deus, me dá visão. O que o Senhor quer falar conosco aqui? né? O que é? Me dá visão. E aí nós fechamos os olhos ali, e aí Deus falou comigo, falou com minha esposa, falou com meu outro filho, falou com meu outro filho, e essa visão se conectou. E naquele dia eu decidi que ia comprar passagem para vir para cá. E uma das coisas que Deus falou para mim, na minha visão, foi fantástico aquilo. Porque Deus mostrou para mim peixes também, numa visão. Olha. Mostrou muito peixes. Mostrou um lago, uma casa no lago, assim, uma água bem cristalina, pedra, com a pedra ali. E aí, na segunda visão que ele me deu, dentro desse mesmo contexto, o Senhor me mostrou eu num ambiente, né? Eu tava num ambiente muito grande, com muitas pessoas ali embaixo, ou num púlpito, como um púlpito, ou sei lá, num palco. E eu pego o microfone, igual tá esse aqui, e eu vou tentar falar em línguas, sabe? Só que, na verdade, não era falar em língua, era tentar falar inglês, né? E aí eu pego o microfone aqui e começo a gritar, room get to user, room get to user, room get to user. E eu nem sabia o que era isso. E só na visão que Deus me deu ali, de tarde, nós orando com minha família. E aí depois que eu acabei de ver aquilo, nós conversando com minha família, eu fui ver a tradução. E na hora que eu fui botar a tradução, eu coloquei Huan Ming, que era quarto dos Estados Unidos. Quarto dos Estados Unidos. Eu falei, não tá certo isso aqui. Aí quando eu botei a tradução certa, room, R-U-N, corra pros Estados Unidos. Olha só. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, mas o que o senhor quer comigo nos Estados Unidos? Eu acabei de chegar de lá. Corra para os Estados Unidos. Isso ali mais ou menos dia 26 de janeiro, né? Quase próximo de finalizar o meu jejum e oração ali. Obedeci, comprei a passagem e comecei a orar. Deus, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não tenho nada para fazer lá. Acabei de chegar de lá, mas eu vou por obediência. E aí esse casal veio, outro casal de amigo meu veio, nós vimos 3 casais para cá. E, cara, quando nós chegamos aqui, eu só tinha essa palavra para vir para cá. Ah, detalhe. Deus me falou. Eu vim para cá dia 23 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, Deus tem muito disso de falar comigo, assim, eu sou muito sensível para ouvir a voz do Senhor. Deus falou comigo no final de um culto, eu estava lá na minha igreja, no final do culto, no louvor de novo. Louvor desse final do culto. Deus falou para mim no meu ouvido aqui. Minha esposa do meu lado, Deus falou para mim. Quando ele começou a falar, eu peguei o telefone e já fui pra escrever. Aí botei aqui no meu WhatsApp, tá aqui na data, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, eu vim pra cá dia 23 de fevereiro. Não sabia nem que era dele, nem cair. E aí Deus falou assim pra mim, estabelecerei o Grupo Fé na América. E uma das empresas será a IAFé Tecnologia. Te apresentarei nessa viagem, jovens, com um projeto ousado em tecnologia. Temente a mim, diz o Senhor. E eu também vi um office meu bem grande aqui, que seria o nosso escritório, que eu creio que pela fé também já está nos olhos de Deus, já está na fé. Beleza. Viemos para cá esses casais. Cara, nós viemos para cá, eu tentei fazer negócio, antes disso vim para cá, tentei fazer alguns negócios, Deus me travou, não consegui fazer negócio nenhum aqui. Mas nós ficamos aqui acho que 12 dias, foi bem no período do carnaval no Brasil. Sim. Acho que nós ficamos 12 dias aqui, somente onde nós iríamos, essa pastora, esse pastor meu, esses amigos, nós todo mundo cheio da unção. Deus direcionou para mim. No dia que eu chegasse na casa, eu cheguei no domingo lá. Na hora que nós chegasse lá, nós tínhamos que estabelecer um altar de adoração. Então nós chegamos lá, nós começamos a estabelecer um altar de adoração, o fogo caiu ali, e nós fomos tomados pela glória de Deus. E aí nós fizemos também justamente um ato profético. Deus, mostre a visão para nós, e nós vamos anotar tudo aquilo que nós vamos ver aqui esses dias. E aí Deus me deu uma palavra, deu uma palavra para minha esposa, deu uma palavra para todo mundo, e a gente anotou num caderninho, certo? Um exemplo, bússola, tava lá, camisa amarela, o que isso ia fazer sentido em algum momento da nossa viagem aqui, ok? Beleza, pela fé, os olhos da fé, nós fizemos isso. E aí, realmente fez todo sentido. Todos os dias que nós ficamos aqui, tudo fez muito sentido. E justamente o que minha esposa tinha visto, nós não achamos. E o que ela viu foi uma ponte. E eu não sabia, eu sabia que tinha uma ponte lá, mas eu não sabia que tinha ela que tinha dito. Porque na hora eu tava orando ali, entendeu? E a pessoa foi falando, nós 6 lá, a pessoa ia a outra anotando. E eu sabia que tinha uma ponte, mas não sabia como é que tinha sido essa ponte, nem que tinha sido minha esposa, porque eu tava orando do lado de cá, ela tava do outro lado, ali na sala ali daquela casa, beleza. Mas beleza, nós vimos tudo aquilo, inclusive uma bússola, uma casinha pequena, tudo a gente viu. Mas nós não achamos essa ponte infinita. Era uma ponte infinita que não tinha fim. Beleza? Beleza. Tá.
No decorrer disso tudo, vimos vários negócios e tal, o Caíri me falou desse projeto do Denis. E eu, como investidor, como um cara de visão que Deus tem me dado, falei, não custa nada ouvir, né? Não custa nada ouvir. Vamos lá, Caíri. Os meninos não se interessaram, eu falei, não vou lá vir. E aí aconteceu uma situação lá do dia que era pra ir, que eu tinha até esquecido, que eu tinha falado pro Caíri, que era um domingo, que ele tinha marcado na casa de Denis. E eu não... Chegamos da igreja nesse dia de manhã muito tarde, aqui em Orlando, e eu tava muito cansado. E eu falei, cara, não vou pra lugar nenhum, vou sair. As minhas esposas, as mulheres, tinham um evento pra ir um chá, e eu falei, nós não vamos sair pra lugar nenhum. É muito detalhe, né? Podia ser um objetivo, né? Chega logo nele, por favor, Pronto, querido. então tá É muita volta que tá dando. Então tá bom, mas deixa eu falar. Deixa eu tô querendo saber do aplicativo, porra. Então vamos lá. Tá doido pra ser mulher contando caso, bicho? Minha mulher, vai direto aí, pô. Então vamos lá. Me É porque eu conta. gosto de falar detalhes. Tá louco, macho. Resumindo a história, Denis Tá me falou, doido. Denis me falou do projeto, eu vi o projeto. E quando ele falou, a logo dele, do projeto, é uma ponte sem fim. É um infinito, uma Que ponte isso? de infinito. Exatamente. Que louco. A logo da SkillBridge é uma ponte sem fim. Que massa. Então, cara, aí quando ele me apresentou, mas eu Aí fiquei testificou, quieto. começou a Fiquei testificar, quieto, né? começou a Começou testificar. a falar, rapaz, tem um troço aí conectando. Depois a minha esposa foi lá, apresentei pra ela, mas eu não fechei na hora. Eu voltei pro Brasil, falei, Sim, não, eu sim. vou orar. E eu também tinha esquecido. Mas você tinha uma ponte, né? Uma Eu tinha ponta, né? esquecido do que eu tinha anotado. Isso aqui. Sim. Quando eu voltei pro Brasil, aí novamente, jejum e oração. Deus, é pra mim investir nesse projeto? Aí Deus me fez lembrar do que eu tinha anotado. Eu fui lá, busquei e tava lá. Falei, caraca, ninguém me falou de projeto de tecnologia nessa viagem que não fosse ele. Que fosse ele. E aí, Tássila, qual foi a ponte que você viu? Meu filho, eu vi uma ponte sem fim. Falei, caraca, então é. Aí Deus confirmou pra mim. Então foi assim que a gente se conectou. Que sensacional. E Deus fazendo. Agora, vamos falar então, porque o seu projeto tem tudo a ver com ponte, né? Porque ele liga pessoas. Qual é que é o nome do projeto? SkillBridge. E me fala um pouquinho como que ele é. Ele tem previsão para quando já começa a funcionar? 20 de setembro vai estar lançando. 20 de setembro já tá aí, velho. É. Me conta como é que vai ser esse projeto. Cara, é assim, na verdade, esse projeto é uma união de experiência de anos e anos de vivendo aqui nos Estados Unidos, acompanhando as dores dessas pessoas do dia a dia delas, que eu também, né, vivi. Então, o projeto, na verdade, ele traz soluções para poder solucionar o problema dessas pessoas de forma eficaz, segura e objetiva. Coisas do dia a dia, coisas práticas Exatamente. do dia a dia. É um resumo, é um Amazon de serviços praticamente. Eu não posso detalhar muito o que é o projeto, porque senão você vai ficar dando spoiler aí e você sabe como é que é Sim. olhar das pessoas. Mas digamos assim, o nosso projeto vai estar conectando todo o prestador de serviço com o cliente. Tipo, um mecânico, um eletricista, Todo mundo. um filmmaker de van, por exemplo, mexe com vídeo. Todos. Qualquer tipo de serviço. Eletricista, um advogado também, coisa do tipo, dentista. Todo mundo. Sim. Por isso que a nossa logo hoje está com vários ícones de serviço ali. Todo prestador de serviço. vai Todo poder prestador tá de serviço. A nossa V1, que a gente vai lançar agora, ela é mais focada ao prestador de serviço no dia a dia, que é o imigrante. Que a grande maioria, 65% dos imigrantes trabalham no quê? No trabalho formal, que é na construção, limpeza de casa, limpeza de piscina, teto, eletricista, Mano, é tipo você... um Uber de serviço. É mais ou menos. Porque eu vou no aplicativo buscar um Uber, que é carro. Mas às vezes eu preciso de um marceneiro. Eu preciso de um dentista. Eu vou entrar no aplicativo, que normalmente o cara do Uber já tem todo um filtro ali, né? Uma peneira. Exato. Para o cara ser um cara que tem um cadastro e tudo. Então o profissional que está aqui, o imigrante, ele se cadastra. E obviamente vocês têm uma tecnologia que filtra os caras sérios, não é isso? Exatamente. Toda pessoa, toda hora que um cliente entrar dentro do aplicativo, for filtrar para algum tipo de segmento, algum tipo de profissional que está buscando, ele vai filtrar ali e vai jogar 3 nomes para ele ali na tela. E a partir do momento que ele aparece para aquelas pessoas profissionais aparecem para o cliente também aparece para eles. Então você está quebrando, rompendo barreiras, né? De conexão. Você está criando conexão, entendeu? E comunicação. Qual a maior dor do imigrante hoje aqui, cara? É a comunicação. O cara chega aqui, o cara tem dificuldade com a língua, não consegue se comunicar. Sim. E por ele ter essa dificuldade com a língua, ele não consegue se conectar. Entendeu? Por melhor que seja ele na função dele, ele não tem essa facilidade. E a gente está trazendo soluções para isso, com tradução simultânea. Então não importa a língua que o cara fala. Isso que eu ia falar, porque aqui você está montando um aplicativo em um país onde tem gente do mundo inteiro. Exatamente. Como é que funciona isso? O cara que fala chinês para o cara que fala francês ali, tem como comunicar com esse aplicativo? Tem, graças ao AI, né? É mesmo, cara? Graças ao AI. A gente está aí, o nosso chat vai ser tipo um chat de WhatsApp.
Nossa, mano, isso vai ser a mão na roda. Eu, por exemplo, moro aqui, eu não falo inglês. Pois é. Então, se eu estiver precisando, por exemplo, Jardineiro. um jardineiro, Piscineiro. eu converso ali em português, House o cara vai clean. entendendo ali, não importa o idioma dele, vai falando comigo. E a parte mais bacana disso aí é o seguinte, que não importe, porque como a gente está lidando com pessoas com todo tipo de classe social, e tem muitas pessoas que têm dificuldade de se comunicar até na própria língua, a nossa inteligência artificial vai fazer a correção da sua gramática e só daí fazer a tradução dela. Que top, então não importe, né, de que forma que você escreva, o AI vai corrigir a sua gramática e fazer a tradução para você. Então sempre vai aparecer para outra pessoa na língua dela, mas de forma correta. Então o que você está fazendo? Você está ajudando a pessoa na comunicação dela. Então a pessoa já não vai mais viver à mercê de outro imigrante que está aqui há mais tempo, que explora essas pessoas, entendeu? Pagam uma mixaria para elas. Muitas das vezes nem pagam, né? Então, quer dizer, você vai ter segurança de que você vai receber. E no momento que você é contratado para fazer um serviço dentro da plataforma, quando o cliente dá o ok, aquele dinheiro já é retirado da conta do cliente, já fica no escrow account, então você já tem garantia de que você recebe, né? A gente vai estar integrada com a Stripe, que é uma das maiores plataformas de gateway que existe hoje no mundo. Então, não importa qual forma de pagamento que a pessoa vai usar, a gente vai ter todas as formas de pagamento ali. Então, você vai receber. E o prestador de serviço vai ter uma avaliação dentro da plataforma? Vai ter avaliação, Então, avaliação tanto para o profissional que está prestando o serviço, também para o cliente. Só que a avaliação que o profissional vai fazer para o cliente, só os profissionais que vão ver. Então, quando você for pegar... spoiler. Quando você for... O cliente Isso. fumo agora, né? Então, você já vai Os caras saber... pensaram em tudo, mano. Exatamente. Realmente pensamos em tudo. Mas não fui eu que pensei, não. Quem pensou foi ele. Porque ele que me deu a ideia. Ele que é o dono do projeto. Eu só sou o guardião disso aí. Esse IA tem que ser muito bom mesmo pra traduzir o que o Alex fala. Vai ser difícil, viu? Cara, e o mais importante de tudo isso, do propósito, porque assim, esse app, ele carrega um legado e um propósito, né? O que nos conectou, eu confesso pra vocês, não foi nem o que esse app pode nos gerar, mas o propósito que tá por trás dele. Sim. E quem é o dono desse projeto, entendeu? O dono do projeto não é o Denis, né? E eu é o Senhor, né? Exatamente. E a gente tem grandes planos aí de abençoar o reino de Deus muito forte através desse projeto. De fundar igrejas, enfim, tem muita coisa aí que a gente vai, em nome do Senhor Jesus, a gente vai... E eu já tenho uma coisa abençoar pra agregar pessoas. esse projeto aí, tá? Mas aí eu converso depois no bastidores. Ah, meu Deus. Agora, vocês vão lançar em setembro. Sim. Nós já estamos aqui Praticamente em agosto. Exato. Já estamos em agosto. Mês que vem já vão lançar. Já estão... quem quiser, quem é um prestador de serviço, que queira se inscrever, como é que já pode fazer isso? Hoje isso? o que acontece? A gente tem a equipe de marketing que está trabalhando no marketing do projeto. Já as pessoas já vão poder estar Se cadastrando. fazendo um pré-cadastro, né, que são os prestadores de serviços. Vão estar fazendo um pré-cadastro para quando chegar o lançamento eles já estejam cadastrados ali e já está, tipo assim, um prestador de serviço suficiente para poder atender o público, né? Digamos assim. Então a gente vai ter um período de pré-cadastro aí, mais ou menos uns 30 dias antes do lançamento oficial da plataforma. E a gente vai ter alguns bônus aí para Tem muita coisa boa aí. indicações e tal dentro da própria plataforma. A gente tem muitas coisas boas preparadas aí. Que sensacional. Então você que está nos assistindo aqui, já tem Instagram de vocês? Tem o Instagram. Então tá aqui, ó. O Instagram tá na tela aqui. Go Skill Bridge. Já vai seguindo. Através do Instagram tem como fazer contato com vocês, né? Tem. Serviços prestadores de serviço também. Lá queiram tem mais também o nosso informações. site, landing page, já lá Tem no tudo. Blog, tem tudo. tudo. Tem tudo. Site Lá do próprio sim, Instagram já sensacional. tem. O legal é que para vocês, não é só o cliente que é cliente. O prestador de serviço também é cliente de vocês. Exato. Todo mundo Vocês é trabalham cliente. para... Todo mundo é cliente. Todo O mundo que é presta cliente. serviço e o que... E vice-versa. serviço. Porque Porque uma acontece? hora... Ele é cliente, certo? Ele é cliente em quê? Em pintura. Mas ele é prestador de serviço em quê? No brick. Tá me entendendo? Entendi. Você é cliente no quê? No plumber. Mas você é prestador de serviço nisso que você está fazendo aqui. Então, todo mundo, no final do dia, todo mundo é Isso cliente. é sensacional. E pra escalar esse negócio é um absurdo. Não, e assim, a gente vai escalar o negócio de todo mundo. Porque você já não vai mais precisar fazer cartãozinho de business e ficar distribuindo em estabelecimento comercial, nada disso, porque a própria plataforma vai escalar o seu negócio. Entendeu? Então, e o custo-benefício, o que as pessoas vão acabar pagando para poder ter esse benefício é tão risório que não tem nem como você não ter. Porque imagine você, hoje existem várias plataformas que vendem o quê? Leads, certo? Você entra na plataforma, você paga $100 para você poder adquirir um lead, para você conversar com o cliente. Mas nada te garante que você vai pegar aquele projeto. Só que depois de você veio mais 5 que pagou o mesmo valor para poder falar com aquele cara. Na nossa plataforma, não. O cliente que vai de encontro a você.
Tá entendendo? Então, quer dizer, as chances que você tem de pegar muito mais trabalho é gigantesca. Eu sou imigrante, eu presto serviço aqui, mas eu ainda não estou 100% legal. Eu estando nesse aplicativo, isso pode me comprometer? Boa pergunta. Boa pergunta. Estou perguntando isso porque muita gente pode estar nos assistindo, falando, pô, cara, eu quero, mas eu ainda não... Meu documento não chegou ainda, eu entro nisso aí, o governo vai, me pega ali e me sapeca. Boa pergunta. Então, o que é? Você, primeiro passo, você vai se cadastrar como pessoa física, certo? O primeiro passo do cadastro é esse. Você vai colocar lá seu documento, que seja o passaporte, qualquer tipo de ID, e você vai ter o reconhecimento facial. O que a gente está fazendo? Segurança de que ninguém vai fazer um perfil fake, tá certo? Sim. Segundo passo, para você poder trabalhar como prestador de serviço, você tem que ter um CNPJ. Basta você abrir um CNPJ para você poder prestar serviço, porque aí não é só a pessoa física que está prestando serviço, é o teu CNPJ. Você só é contratado através do seu CNPJ. Então você também vai receber através do seu CNPJ. Entendeu? E todo o histórico de serviços que você faz dentro da plataforma, no final do ano você tem que todo aquele histórico financeiro facinho já mastigado para você poder pegar, entregar no teu contador e fazer a sua contabilidade. Entendeu? Sensacional. Muito bom. Cara, que maravilha. Então, ó, mês que vem, setembro, já disponível. Você não perca tempo. Já entre em contato aqui através do Instagram dessa turma aqui. Você que é o prestador de serviço e você que gosta também, precisa do dia a dia, já vai se cadastrando aí também, porque e o melhor de tudo é romper a fronteira do idioma, né, velho? Com certeza. Isso é maravilhoso. Cara, que sensacional. Eu já tô cadastrado lá já, inclusive, de Irvan Passos, irmão. Pode chamar que... Serviço de job não tem não, né? Lá não, né? Serviço de quê? Job. Depende do... Cabarezinho. Depende do Eu não acredito, tá? Job não resolve não, viu? As meninas do job lá não pode isso não, porque a empresa é cristã. Eu tô precisando andar com vocês. Vocês falaram que você teve uma visão de peixe, né? Você também sonhou com peixe e tal. Os únicos Vamos montar peixaria? Não, os únicos peixes que eu tô sonhando é tu traíra, rapaz. Tá difícil. Tá difícil, eu tenho que andar mais com vocês, viu? Mas eu vou te falar só um último detalhe aqui. Quando eu fui escolher o local para poder registrar a empresa, para todo momento que as pessoas fossem buscar onde que nasceu a empresa, eu fui fazer uma pesquisa, conversei com o pessoal representante de uma empresa chamada Regals e fui alugar um local para poder estabelecer o endereço da empresa, né? E aí vem aquele som de mais de 2 anos e meio atrás, né? Quando eu vou colocar o endereço do local no Google, aparece lá um prédio de meia-lua, de frente para o mar, cercado a 360 graus, e o andar que o cara passou para mim era o 7º andar, justamente no meio do prédio. Que isso? Quando eu fui ver o local, você atravessa uma ponte, o prédio fica numa ilha, onde tem prédios corporativos e prédios residenciais. Então o prédio estava cercado de água, em formato de meia-lua, era justamente no meio do prédio. O 7º andar, Deus que é o número... dos detalhes aí, né? Não, mas 7º andar, pô, presta atenção, endereço 601. Andar 7º, o que significa o número 7? Perfeição. Perfeição. E 6 mais 1, 7 também, viu? E vocês conseguem viajar tudo sem maconha, sem nada, só no Espírito Santo mesmo? Só no Rapaz, tem eu no meu tempo aqui que não entender esse negócio todo. Ó, hoje nós batemos um papo aqui com esses 2 camaradas sensacionais, o João Antônio, o Denis, homens que Deus uniu por um propósito. Isso é muito legal. Abençoar Espero que a pessoas. história deles aí tenha inspirado você, que às vezes está numa luta, numa peleja, não só aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil mesmo. Você tem os seus sonhos, e às vezes as pessoas já te desanimaram desse sonho. Ah, você não vai em lugar nenhum. Às vezes seu pai te falou isso. Você não vai dar em nada. Seus amigos, cara, para com isso. Rapaz, quando você tem um propósito diante de Deus, você é fiel ao Senhor também. Hoje nós aprendemos aqui sobre fidelidade, sobre humildade, sobre trabalhar muito, sobre ter sinais, Sobre esperar fé, a resposta de Deus, sobre fé. Se você for pegar esse podcast hoje aqui, tem vários posts que você for anotando aí. É uma aula de como ser bem-sucedido. Queria agradecer a vocês, muito obrigado. Vida longa ao projeto de vocês. E, naturalmente, assim que estiver no ar, me dá um toque pra gente poder falar com a turma aqui, ó. Com certeza. Galera, já tá pronto lá pra gente poder anunciar aqui. Com certeza. Nós Beleza? voltaremos aqui, novamente. Muito bom. Obrigado, Denis. Valeu. Obrigado, João. Muito obrigado também, você. Obrigado, Denis. Muito Ivan, obrigado. semana que vem a gente volta. A gente volta semana que vem, Alex, com muita alegria. Você vê que esse programa aqui nem sempre vem homens bonitos como esse aqui, vem homem feio também. Semana que vem no nosso podcast aqui. Até lá. Tchau. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo.